PIB do agronegócio mantém queda no segundo trimestre de 2024 e nós vamos trazer mais informações para você. Acompanhe o Paracatu Rural pelo YouTube, inscreva-se em nosso canal e marque o sininho. Assim, você estará sempre antenado nas nossas novas publicações. Assista também na sua Smart TV. É Paracatu Rural no YouTube. Agronegócios. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CEPEA, divulgaram o resultado do Produto Interno Bruto, o PIB, do agronegócio do primeiro semestre de 2024. A análise apontou uma queda de 3,5% no desempenho do setor no acumulado de 6 meses, totalizando 2,5 trilhões de reais. O PIB do ramo agrícola teve recuo de 5,1%. O PIB da agropecuária teve um ligeiro crescimento de 0,5%. Considerando esse resultado e o comportamento da economia brasileira no período, a estimativa é que a participação do PIB do agronegócio na economia fique em 21,8%, abaixo dos 24% de 2023. No segundo trimestre, o setor apresentou uma queda de 1,28%. Para detalhar e discutir um pouco mais sobre esse levantamento, a gente traz aqui um bate-papo do jornalista Bruno Amorim, da CNA, com a assessora econômica da Confederação, Isabel Mendes. A gente recebe aqui nos estúdios da CNA a assessora econômica da Confederação, Isabel Mendes. Vamos falar com ela sobre o PIB do agronegócio brasileiro, que recuou nesse segundo trimestre deste ano e acumula aí uma queda de 3,5%. Isabel, seja bem-vinda mais uma vez, prazer te receber aqui. Obrigada, Bruno, obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho desse resultado, né? Ele é um resultado que veio do segundo trimestre, com uma queda de 1,28%, acumulando, como você disse aí, nos 6 primeiros meses esse ano, quando a gente compara com o mesmo período de 2023, essa queda de 3,5%. Como é que a CNA avalia essa queda, terceiro ano seguido, né, do PIB do agronegócio? É importante sempre a gente falar, esclarecer, lembrar aqui que a gente está falando de agronegócio, né? Então a gente está falando o que é produzido dentro da porteira, setor primário, né? A agropecuária, mas também antes e depois da porteira. Parte de insumos, né, fornecidos para o setor primário, a parte de processamentos, beneficiamento dessa produção e toda a parte de agroserviços, né? Que é ali escoamento, serviços financeiros, contabilidade, e é disso que a gente está falando aqui, né? Agronegócio. Em termos de resultado, né, para falar que, na verdade, nós tivemos os dois fatores que influenciaram aí para essa queda. Lembrando aqui que o PIB do agronegócio é o que a gente chama de PIB renda. Então, a gente está olhando para o que está sendo produzido, quantidade produzida, e também para os preços. E aí a gente teve um efeito negativo das duas partes. A gente teve uma queda em termos, né, da produção, principalmente a gente sabe, né, desde o ano passado a gente está acompanhando aí os efeitos do El Niño sobre a produção agropecuária, então afetou a nossa produção, lembrando que no início do ano passado a gente teve ali uma super safra de grãos, 320 milhões de toneladas, e agora, para esse ano, a gente teve aí uma queda de 22 milhões, né? 297 milhões de toneladas produzidas esse ano, com esse reflexo, então, na parte, né, principalmente no setor primário. E em termos de preço, né, a gente também tem um impacto negativo, né, se a gente falar, e aí eu vou falar já aqui do resultado da agropecuária, né, do setor primário, a gente tem uma queda também no preço das commodities, aí fala das principais, algodão, milho, soja, trigo. E só que a gente tem que lembrar por que aconteceu isso, porque na verdade a gente teve um resultado na oferta mundial, né, a safra dos Estados Unidos, uma recuperação da safra argentina, e com essa oferta mundial, então a gente teve uma queda nos preços das commodities, o que refletiu aí no PIB do segmento da agropecuária, né? A gente teve uma queda de 5,11%, e a gente tem uma participação importante, 27% do PIB do agronegócio vem da agropecuária, e é ela que puxa os demais segmentos, para antes e para depois. Então, esse resultado aí acabou impactando, né, se refletindo aí nessa queda que a gente teve no trimestre, acumulando aí uma queda maior no semestre. Quais os setores mais afetados? Bom, a gente tem, então, quer dizer, nessas commodities principais, né, então o setor agrícola foi o que mais sofreu, mas é importante dizer que o pecuário também a gente tem aí, teve um recuo nos preços, bovinocultura de corte, de leite, suínos,
né, a avicultura de postura, né, os ovos. Mas é bom lembrar aqui que em termos de produção, então se a gente fala de criação de bovinos, ovos, leite, aí a gente teve um aumento nessa produção, o que inclusive acabou atenuando, né, essa queda aí no valor bruto da produção, né, em termos do resultado do primário. Falando um pouquinho dos demais segmentos, então se a gente olha antes da porteira, a parte de insumos, a gente também teve uma queda, foi de 8,13%, mas a participação dos insumos é pequena no PIB do agronegócio, é só 5%. De todo modo, a gente teve uma queda nos preços de insumos importantes, como fertilizantes, defensivos, máquinas agrícolas, rações, né? E em termos de produção, a gente também teve aí uma queda em alguns desses insumos. Parte de processamento, então, agroindústria, a gente também teve uma queda de 1,93%, queda nos preços, mas a parte de abates, abate, processamento, a gente teve um crescimento. Então, quando a gente, só para dar a visão geral, se a gente olha os segmentos, todos eles tiveram queda. Só que se a gente olha agroindústria, os dois ramos, agrícola e pecuário, agrícola teve queda, mas pecuária a gente teve um aumento, um crescimento, justamente porque a gente teve ali a parte de processamentos, né, de abates maior, carnes, pescado, laticínio, a gente já teve aí um bom resultado. E com isso, né, por consequência, a gente olha ali agroserviços, agrícola teve uma queda, justamente porque dentro da porteira a gente teve uma queda nessa parte, principalmente de grãos, mas a parte pecuária, né, de escoamento dessa produção, dos serviços associados, aí a gente teve um crescimento no agroserviços. Mas de todo modo, né, no balanço geral, então a gente teve essa queda aí para o semestre de 3,5%, considerando aí os 4 grandes segmentos que compõem o PIB do agronegócio. Bem rapidinho, a CNA também divulgou o valor bruto da produção. Qual o impacto para a agricultura? Pois valor bruto da produção a gente divulga mensalmente. O último a gente viu ali que a gente deve ter uma queda de 2,2%, né, em relação ao VBP de 2023, a gente está olhando aí o anual, e um pouco semelhante, né, bem semelhante, na verdade, com essa análise que a gente acabou de falar aqui. Né? Ela foi puxada, na verdade, esse resultado menos negativo, se a gente olha ali para trás, a gente estava com uma queda ainda maior, e ele é menos negativo hoje justamente por conta da pecuária, né? Tanto na parte dentro da porteira, a parte de criação, e mais fortemente a parte de processamentos. Né? Então, por conta, mas principalmente olhando assim, parte de pecuária foi o que está puxando aí esse resultado melhor, ou menos negativo, né? No VBP e também aqui no PIB do agronegócio. Esses anúncios negativos, essas quedas já eram previstas, Isabel, pelo setor? Sim, elas eram previstas justamente porque a gente já esperava um efeito negativo em termos de produção agropecuária, principalmente agrícola, né, por conta dos efeitos do El Niño aí, né? E então, com essa, como eu falei, né, essa redução a gente teve aí em termos dos grãos, né, principalmente milho e soja, a gente realmente teve aí uma queda bastante expressiva em termos de produção esse ano. A boa notícia é que a gente aguarda uma recuperação, né? Se a gente olha, a Conab hoje, ela prevê para o ano que vem um novo recorde de 322 milhões de toneladas de safra de grãos. Então, a gente já tem uma boa notícia em termos de perspectiva. Mas o que a gente esperava para esse ano era, de fato, ali uma queda, o que é preocupante porque, né, como você mencionou, isso vai significar um terceiro ano consecutivo de queda no PIB do agronegócio. Então, lembrando aqui que na época da pandemia, 2020, 2021, nós tivemos bons resultados, né, do PIB renda, e com isso o produtor rural ele acabou se alavancando, fazendo muitos investimentos. E depois a gente teve, né, a gente está aí no terceiro ano de queda consecutiva, então chamando a atenção, o CNA chama a atenção, é muito importante essa gestão financeira nesse momento, né, para não cair na situação, por exemplo, de inadimplemento, renegociação de dívidas na medida do possível, e claro, gestão de risco. Acabei de falar que o que impactou foi justamente as adversidades climáticas impactando aí a nossa produção. E aí a gente aproveita para falar da importância das políticas agrícolas, e uma delas aqui fundamental para a gente é o seguro rural, né? E a gente tem dentro do orçamento público a subvenção ao prêmio do seguro rural. A gente nesse momento, inclusive, está discutindo. Muito obrigado a você que nos acompanha pelo YouTube ou pelo site Paracatu Rural, ou ainda para você que nos acompanha nas plataformas de áudio, no Quai. Se você quiser contribuir com o nosso trabalho, para a gente poder crescer ainda mais, nós temos projetos aí de crescimento, então você pode fazer um Pix para o 38991810123. Essa é a chave Pix do Paracatu Rural, 38991810123.
Qualquer valor, não precisa ser todo mês, mas se você puder, vai ser de grande ajuda. Assim você vai contribuir com o nosso trabalho e a gente vai conseguir investir ainda mais e trazer muito mais informações para você. Nós temos vários projetos aí e que com a sua ajuda a gente vai conseguir realizar. Muito obrigado, hein? Deus te abençoe. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádiosnet. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Seguir a Jesus é uma decisão e um processo pelo resto da sua vida. Não é possível seguir sem andar. Você precisa se movimentar. Em Filipenses capítulo 3, verso 12 e 13, diz assim: não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Quando Paulo escreveu esses versículos, ele era um idoso na prisão em Roma. Ele estava no final da vida. Ainda assim, ele disse que ainda não havia chegado lá. Se qualquer um tivesse o direito de dizer "eu cheguei lá espiritualmente", seria o cara que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Mas Paulo disse: não, eu não cheguei. Eu ainda estou crescendo. Eu ainda estou aprendendo. Eu ainda estou me tornando mais com Cristo. Qual é a armadilha que vai te impedir de seguir o exemplo de Paulo e continuar crescendo em Cristo? Orgulho. O orgulho vai te impedir de crescer, porque quando você finge que tem tudo sob controle, você não faz nenhum esforço para se tornar mais espiritualmente maduro. Ninguém tem tudo sob controle. Humildade leva à felicidade, porque faz você ser ensinável. Pessoas felizes nunca param de crescer. Se você parou de crescer, está infeliz, porque você foi feito para crescer. Felicidade e humildade andam juntas, porque pessoas humildes são ensináveis. Estão sempre perguntando: como eu posso ser um marido melhor? Como eu posso ser um amigo melhor? Ou como eu posso ser um chefe melhor? Como eu posso ser um seguidor melhor de Jesus Cristo? Esse devocional faz parte do plano de estudos